Olá, gente. Professor Marcos Dominiz, professor de arte. E hoje a gente vai falar de um assunto que é recente o conceito, mas que já vem sendo trabalhado há bastante tempo. A relação de arte, deixa eu só desconstruir bem aqui, né? A relação de arte e decolonialidade. Professor, já ouvi falar isso, mas não sei exatamente o que é. Eu vou começar, né, por um filme que eu assisti, que eu adorei nesse processo de pesquisa, que tem uma frase que diz: viver sem conhecer o passado é andar no escuro. Essa frase é de um filme chamado Uma História de Amor e Fúria. Assistam, né? Eu vou dar a indicação para vocês assistirem. Mas, professor, onde é que a gente consegue? No mesmo lugar que consegue acessar nosso material aqui da plataforma Gonçalves Dias. Né? Se aproxima do conceito africano dos Sankofa, provérbios dos povos Akan, da África Ocidental, originários de territórios hoje conhecidos como o país de Gana e Costa do Marfim. E eles mencionam a seguinte coisa: nunca é tarde para você voltar e apanhar o que ficou para trás. Por que eu comecei dessa maneira? Porque quando a gente fala de arte e decolonialidade, a gente está falando de um processo de resgate opositor ao processo de organização e educação e cultura que os povos europeus estabeleceram durante esse período do Brasil colônia, e a gente foi levando garganta abaixo, não tem para onde correr. Já explicar para vocês. Essa obra aí é uma obra sem título, é para você olhar e dar uma pirada na cabeça, da Rosana Paulino. É um nome importante e grave isso, porque ela é uma figura das mais expressivas, né? É um pensamento, o que ela chama de pensamento feminista hoje, nas perspectivas decoloniais. Existem várias histórias da arte e não uma versão única. A questão é que a gente estuda a arte eurocêntrica. Você estuda artistas da Europa, você estuda pintores da Europa, você consome músicas dos Estados Unidos, né? Você consome cultura de outros países. E quando a gente passa desse processo eurocêntrico, a gente vai entender, a gente descobre que o nosso processo de construção educacional e de história da arte, nosso ponto crucial aqui, ela é toda colonial. Nesse caso, o decolonial é justamente desconstruir e refazer e buscar o que a gente precisa. Onde é que a gente encaixa isso? Na arte contemporânea, que tem como objeto de contexto histórico, né, essa discussão de contradições sociais, violação de direitos humanos, porque até o nosso processo de miscigenação não foi uma coisa suave, não foi uma coisa sutil. Então, o objetivo dessa proposta decolonial é criar possibilidades alternativas de reinventar e repensar a história. Novamente, obra da Rosana Paulino, Português, né? Quando alguém já ouviu falar sobre isso. E é um ponto interessante a se pensar, né? Em quanto tempo a nossa língua brasileira, quando eu digo brasileira, é o nosso português, que é diferente de outros países com a língua original, né? A gente já começa a interferir, inclusive, no próprio país de origem. A arte decolonial é uma expressão que ganha mais espaço no cenário contemporâneo e ela propõe o seguinte: romper de maneira crítica por valores impostos pelo colonialismo. Pronto, bem aí. De onde é esse colonialismo? Europeu. Basicamente português, mas a gente tem influência francesa, inglesa, holandesa. Aqui em São Luís, então. Né? E mais do que uma corrente estética, trata-se de um posicionamento político e epistêmico, ou seja, a gente vai buscar essas novas possibilidades de conhecimento. Questionar estruturas coloniais e ainda influenciar no processo de consumo da arte no mundo inteiro. É uma luta, meu amigo. Atlântico Vermelho, né? Rosana Paulino. Por quê? Porque o trabalho dela é muito forte nessa situação. Discutir essas forças utilizadas durante a invasão, conquista e colonização do sul global. Não estou falando só do Brasil, estou falando da América do Sul toda. Mas que a gente está no Brasil, a gente fala do Brasil e vai fazer referências também. Esse colonialismo formal, ele terminou há décadas, né? Mas os impactos ainda estão aqui até hoje. Um exemplo disso é a forma como a gente estuda no processo educacional. Onde é que a gente acha isso? Museus, círculos, currículos acadêmicos, na própria definição do que é considerado valioso artisticamente, produzido por um artista europeu, né? Ilustrar essa importância da busca de um saber ou de vários saberes que assumam as diferenças, as parcialidades e as responsabilidades dessa nova construção de uma sociedade mais democrática e menos colonial. Aí entra a decolonialidade, né, que é um conceito já no final do século XX que ganhou muita força agora. Por quê? Porque a gente tem uma quantidade de pessoas que já entende e produz em função disso. É uma crítica direta ao legado colonial e às implicações desses valores atualmente, né?
propondo um novo pensamento e uma nova prática, né? Algumas variações, alguns ganchos, alguns braços da arte e dessa decolonialidade. O feminismo decolonial, onde você tem uma quantidade maior de mulheres sendo artistas representantes, porque quando estuda a história da arte, você vai começar a achar figuras femininas já só no século XX. Então, a corrente de feminismos subalternos, contra-hegemônicos, pós-colonial, figuras de mulheres negras, figuras de mulheres comunitárias, mulheres indígenas e representantes intelectuais não brancas. É um processo de construção na sociedade, onde você vai ocupar espaços, ampliar essas vozes e resgatar heranças culturais e ancestrais. Então, é um processo de luta gigantesca. Isso na América Latina de uma maneira geral, tá? Para que a gente possa refazer e repensar essa esfera social e cultural. Essa decolonialidade, ela propõe, então, uma reavaliação dessas estruturas e uma valorização dos saberes que foram e que ainda são marginalizados desde o período colonial. Então, a palavra é descoloniza. A arte brasileira decolonial, repensar e dar esse processo para quem precisa falar. Porque a arte é uma forma de expressão, a gente está em linguagem por causa disso. O pensamento decolonial, ele se manifesta na arte brasileira de uma diversidade de práticas que enfrentam tanto o legado colonial, né, como uma forma crítica e de resistência. Não tem para onde correr. Existem eixos, professor? Sim, claro que existem eixos, né? Quais são eles? Resgatar saberes indígenas e afro-brasileiros. Primeiro passo. A gente vai atrás dos povos que foram oprimidos, que ainda são oprimidos e que sofrem preconceitos. Alguns artistas incorporam referências visuais, espirituais, simbólicas dessas culturas, rompendo com os padrões que vêm da Europa, que ainda são. Ah, porque só o que é bonito é de lá. Vamos repensar isso. Uso de materiais e técnicas tradicionais, cerâmica indígena, trançados quilombolas, grafismos ancestrais, elementos rituais que aparecem como linguagem e resistência. Terceiro eixo, crítica às estruturas coloniais com obras que abordam, atualmente, racismo, violência, apagamento histórico e desigualdade social. E, acima de tudo, ampliar as vozes periféricas, artistas de comunidades indígenas, artistas negros e negras, né, porque elas são minorias ainda, periféricos que vêm conquistando tanto espaço quanto protagonismo no circuito artístico. Mas não é todo mundo que leva, por isso que eu citei essa figura desde o início, né, que eu sou fã dela. Rosana Paulino, ela tensiona este apagamento de mulheres negras na história do Brasil com obras que costuram e reconstrói estas narrativas de dor e resistência, até a ideia dessas mulheres, né, onde as relações com homens brancos colonizadores não foram amigáveis, foram de subserviência e violência, entre outras coisas, e ela reproduz isso. Ela diz, meu trabalho sempre será influenciado pelo que é ser mulher e pelo que é ser uma mulher negra. Bom, agora eu vou falar de vários artistas e a sugestão de filmes que vocês possam entender esse processo de decolonialismo, ok? A primeira é a Rosana Paulino. Alisson Heracto, ele conecta arte, performance, pesquisa, a gente tem material na plataforma, espiritualidade afro-brasileira, evocando rituais de candomblé e outros símbolos das religiões de matriz africana e da diáspora africana. Arte e pensamento negro, onde artistas e intelectuais negros participam de diversos e novos contextos sociais. Denilson Baniwa é um artista visual, curador e ativista de direitos indígenas. Ele é considerado um dos artistas mais relevantes da atualidade no que trata da arte contemporânea nacional, e ele faz um processo de imersão bem cedo com a própria história dele, contando contos e tradições do próprio povo, né? É bem interessante, pesquisem sobre o material dele. Jaider Esbel é um artista indígena Macuxi. Ele usa a arte como ferramenta de afirmação cosmológica e política dos povos originários, né, das etnias Pata-Ewan, né, que é o caso dessa obra, bem, o coração do mundo. É toda uma repensar, né, o conceito da criação com os valores do pensamento e da cultura dos povos originários. André Vargas, artista visual, poeta, compositor, educador, e ele trata da questão da ancestralidade como forma de entender as bases da cultura linguística, religiosas e históricas.
E essas estéticas da brasilidade, na qual você tem um processo de cultura popular com maior ênfase, né? Tanto é que ele diz que nosso português é crioulo. Achei essa obra massa, mas tem muita coisa interessante. Ele coloca a obra para pensar. Maurício Igor, né, é do nosso vizinho Pará aqui, um lugar maravilhoso. Ele é artista visual e arte educador. Ele faz reflexões sobre o corpo não hegemônico, atravessando questões de identidades inseridas em temas como miscigenação, sexualidade e cotidiano amazônico. Ele trabalha fotografia e performance em várias obras, né? Jaime Laureano, ele tem um fazer artístico que é assumidamente voltado para o campo de pesquisa historiográfica. Há um engajamento muito grande com obras que denunciam a violência sofrida pela população negra no passado e atualmente. Eu sempre comento sobre isso com os meus alunos, né? Você é um ser político porque você é etnicamente compreendido como negro, e isso traz implicações gigantescas até que você entenda o quanto isso é complicado no que trata de violência e racismo. Mas é um assunto para a gente esticar, e ele faz isso com a arte, é bem interessante. A Marina Camargo, né, ela trabalha temáticas relacionadas à cartografia e ao deslocamento, sendo um modo de pensar e repensar as ordens do mundo. As diversas narrativas históricas, econômicas, políticas e sociais formando mapas de natureza distintas. Acho bem interessante que quem gosta dessa situação de mapas, a forma como a gente entende o mapa aqui no Brasil não é a mesma que o mapa mundi é entendido, por exemplo, na região dos Estados Unidos ou na região da Europa, que tecnicamente falando não deveria ser um continente, mas é chamado de continente, né? Joguei a bomba e deixei, porque quando você entende o conceito de continente, inclusive a deformação dos mapas é diferente para cada cultura. Pesquise sobre isso, vocês vão ficar surpresos. Gustavo Caboclo, do povo Wapixana. Artes visuais, literatura, cinema e múltiplas linguagens, além de uma reflexão sobre o deslocamento dos corpos indígenas e os processos de territorialização, ou um processo à parte sobre isso, e a construção da memória, família e toda a paisagem, a lembrança que ele tem da infância no período em Roraima. Jefferson Medeiros, ele é carioca, né, e ele tem um discurso organizado a partir do lugar social que ocupa. Ele propõe discussões sobre a colonialidade, capitalismo neoliberal, exploração do trabalho, violência no cotidiano periférico urbano e um discurso que mexe com a enunciação, a compreensão da realidade que ele mesmo experimenta desde criança, né? Essa obra aqui é premiada e aí alguém me perguntou, mas o que seria isso? Bom, se não tem rosto, eu posso dizer que é uma pessoa da periferia. E a metáfora dos espinhos, né? Acho que fica bem claro para todo mundo. Iris Helena, ela é da Paraíba e ela tem uma abordagem, achei maravilhoso o trabalho dela, eu não conhecia, vou ser bem sincero. Uma abordagem dialógica entre a imagem da cidade e o suporte. Professor, o que é um suporte? Por exemplo, eu tenho a tela da minha TV bem aqui, então meu suporte é a tela da TV. Eu vou montar, pintar, desenhar, grudar na tela da TV. Se o suporte é a parede, e o suporte dela é a cidade, é a rua, né? E aí os suportes, os lugares mais precários e considerados ordinários no contexto cotidiano e, sobretudo, nesse processo de apagamento, ou seja, construir obras onde normalmente não teria. Vocês estão vendo a obra bem aqui? Eu vou fazer um zoom nela aqui, ó. Pois é, são espécies de... Eu estou colocando dessa maneira, de post-its, onde ela vai colocando a imagem da cidade, né, nessas superfícies, suportes precários, né, que eu comentei. É muito interessante o trabalho dela. Liz Paraíso, do Rio de Janeiro. Ela é escultora, artista brasileira de performance e joalheria, além de trabalhar com audiovisual. Ela atualmente tem desenvolvido objetos para autodefesa que transitam de joias em prata a armaduras, escudos e armas em alumínio e latão polido. Essa obra chama Bichinha Circular Hexagonal, também foi premiada e tem todo um contexto que vocês têm que pesquisar, porque senão a gente vai ficar só nessa obra, mas é muito bom o trabalho dela, né? Bom, esse elo de ligação entre o passado e o presente, ele ainda está em construção e o conceito do que é decolonial ainda é um processo para se entender, né? Desde 2003, a gente tem a iniciativa da lei que abriu a legislação de portas para a cultura afro-brasileira, o que permitiu
você criar um processo de identidade da própria palavra arte afro-brasileira, entre outras coisas. Estou falando pontualmente dessa, mas quando a gente fala de decolonialidade, a gente está falando só disso, a gente está falando de um mecanismo maior. Mas eu estou colocando esse ponto, por quê? Porque ainda há um preconceito muito grande, em particular, por exemplo, com as religiões de matriz africana. A Lei 10.639 obriga, né, pelo menos essa é a ideia, a implantação na grade curricular no fundamental e no médio de história e cultura dos povos africanos e os povos afro-brasileiros. Agora eu vou fazer uma sequência de filmes que a gente trabalhe com conceitos de arte e decolonialidade. Por quê? Porque você tem isso também no audiovisual, no cinema, entre outras coisas. Eu assisti um desses recentemente e eu fiquei apaixonado. Nem todos são produzidos por pessoas que vem de periferia, né? Às vezes você precisa de outras visões, de gente que já consiga entender e artistas de diversos segmentos que consigam reproduzir isso. Esse filme, por exemplo, A Negação do Brasil, de 2000, de Joel Zito, ele é um documentário que apresenta isso é bem interessante, a representação dos negros na telenovela brasileira, a mídia e os estereótipos raciais, a manutenção dessa colonialidade do Brasil através de personagens que compõem o cenário de um produto audiovisual muito popular, que é a novela brasileira. Professor, eu não entendi, né? Até recentemente, a coisa deu uma leve mudada, mas ainda não é o suficiente. Até recentemente você tinha atores negros, atrizes negras, perdão, que faziam os mesmos personagens. Empregada doméstica, o zelador, o porteiro, o motorista, normalmente o assaltante. E aí, essa necessidade de desconstruir esse efeito. Por quê? Porque é um produto nacional que é consumido gigantescamente. E o efeito disso, meu amigo, que horas ela volta? Se vocês não assistiram, assistam, né? O filme aborda relações de classe no Brasil contemporâneo. A filha da empregada, a empregada é subserviente. Essa empregada, ela é tratada como se ela tivesse sido trazida para Casa Grande, então ela vai ser tratada de maneira, né, abaixo do que eu considero. Então quando a filha da empregada estuda e chega na universidade, ela entende quem ela é no contexto social e aí o embate gigantesco. Ela expõe, o filme no caso, expõe essa dinâmica de poder dadas desde o período colonial, por isso que eu estou fazendo essa citação. Especialmente no contexto onde existem empregadores e empregadas domésticas. Vale muito a pena quem não assistiu, né? Esse processo, ele cita, né, essas relações atuais num processo do escravizado. Muita gente ainda vê a empregada doméstica, a diarista, como se fosse uma escravizada. Isso é ridículo, até falar dá vontade de... Enfim, né? No passado, e trabalha com uma relação de hierarquia de poder gigantescamente quando você está falando de alguém que trabalha para o teu bem-estar. É um negócio absurdo. Amores Brutos, né, é um filme mexicano que apresenta a narrativa entrelaçada com tensões sociais e econômicas em uma sociedade marcada por desigualdades, refletindo feridas abertas deixadas pelo colonialismo. Deixar claro que quando o cinema americano mostra qualquer figura mexicana, qualquer local mexicano, há um filtro alaranjado, como se o México fosse um gigantesco deserto de faroeste e as pessoas todas fossem, né? Eu não vou citar algumas produções audiovisuais de novelas brasileiras que fazem a mesma coisa sobre essa visão nordestina, né? La Ciénaga é um filme argentino que retrata a decadência de uma família de classe alta, intensa, oferecendo uma crítica sutil a essas hierarquias sociais e raciais, né, que é uma questão que é comum em toda a América, né? Quem está economicamente lá em cima se acha superior em vários níveis, quando a coisa, né, não é bem assim, não é assim. Né? A produção cultural é gigantesca em qualquer segmento. E eu posso até afirmar, né, que a maioria das manifestações folclóricas e culturais saem dos bairros mais simples, dos povos mais simples, dos valores culturais, onde a massa cria e cria muito bem. Né? E essa hierarquia social, ela ainda tem esse efeito por causa dessa sociedade pós-colonial. Não tem jeito. A gente ainda está nesse processo lamentável. O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho, é um filme brasileiro que explora as relações de poder e vigilância de um bairro de classe média no Recife, no Brasil. Fala sobre a violência e controle social como legados, né, que vêm desde a época de pensamentos sociais.
E vou finalizar aqui com Uma História de Amor e Fúria, uma animação brasileira, né, de 2013, vale muito a pena assistir. Peço que eu comecei a aula, o personagem ele vive há 600 anos e ele passa por diferentes eras da história. Ele Abegar, o guerreiro indígena Tupinambá, na Guanabara, de 1566. Ele se torna depois Manuel Balaio, no Maranhão, em 1838. Ele é Caú Carlos, no Rio de Janeiro, na época da ditadura militar, e ele vai parar ele passa por esses períodos todos, vale muito a pena, né? Por um Rio de Janeiro distópico e em função de um amor que ele tem ao longo da situação. Eu não vou dar spoiler, mas vale a pena assistir. Professor Marcos Dominici, aliás, vale a pena assistir todos. Professor Marcos Dominici, professor de arte. Um abraço, gente. Fui.